Bem-vindos à nossa conversa sobre o livro Border e Agora. Hoje a gente retoma a análise do capítulo 7, que é onde a teoria encontra a prática, né? Exato. Se o diagnóstico é o ponto de partida, este capítulo é um mapa para a jornada que vem depois, explorando as complexidades e as ferramentas para o dia a dia. Perfeito. A missão aqui é ir além do diagnóstico e construir, sabe, uma espécie de caixa de ferramentas para a vida. A autora nos entrega várias peças. E quais seriam essas peças? Bom, como lidar com impulsos que viram compulsão, como navegar o estigma da manipulação, o papel real dos remédios e da terapia, e, por fim, como montar uma rotina que sirva de âncora. Ótimo. Então, o nosso percurso hoje vai seguir essa montagem. A gente começa pelos desafios mais internos, como as compulsões, aí passa pelas interações sociais, o estigma da manipulação, e depois olhamos para o sistema de apoio profissional, com remédios e terapia. E finalizamos com as estratégias de autogestão, a rotina e uma técnica bem específica, os cartões de enfrentamento. Isso. Então, vamos começar por essa questão das compulsões. Vamos lá. O livro aborda isso de uma forma muito direta. Ele conecta a compulsão a um sintoma central do transtorno de personalidade borderline, a impulsividade. A impulsividade. A autora explica que a impulsividade é o ato no calor do momento. Mas quando esse ato se torna um padrão repetitivo para aliviar uma angústia, aí ele vira uma compulsão. E o livro descreve um ciclo vicioso. Certo. A pessoa sente uma angústia, age de forma compulsiva para aliviar? Seja com comida, compras, automutilação. Exato. E logo depois vem a culpa, o que gera mais angústia e, por consequência, mais vontade de repetir o comportamento. Fica parecendo uma armadilha, né? É exatamente essa sensação. Uma armadilha. E o que a obra faz de importante é tirar o peso do julgamento moral. Não é uma falha de caráter ou falta de força de vontade. É algo mais profundo. É um mecanismo neurológico, sabe? De busca por alívio imediato, mesmo que o custo a longo prazo seja altíssimo. A autora cita exemplos como a bulimia, que é uma comorbidade muito comum, onde esse ciclo fica claríssimo. O livro também menciona uma coisa mais sutil, que me chamou a atenção, sobre como as paranoias e inseguranças, tipo o medo do abandono, podem virar rituais compulsivos. Ah, sim. Ficar checando o celular do parceiro sem parar, por exemplo, isso também é uma compulsão. Sim, e esse é um ponto fundamental. A compulsão não é só sobre substâncias ou compras. Pode ser um comportamento de verificação alimentado por uma ansiedade, assim, avassaladora. Entendi. A pessoa não está checando porque quer controlar, mas porque a incerteza do abandono é tão dolorosa que ela precisa de um alívio imediato. Por isso a orientação do livro é clara. Isso precisa de ajuda profissional. Psicólogo e psiquiatra. Especialmente quando envolve risco físico, como na automutilação. Não dá para lidar com isso só na base da vontade. E essa necessidade de olhar a motivação por trás do ato me leva direto ao próximo tópico, que talvez seja o mais espinhoso de todos: a manipulação. Nossa, isso é delicado. O livro parece que vai direto na jugular desse estigma. E precisa ir, porque a palavra manipulador é usada quase como um sinônimo para borderline em muitos lugares, o que é terrivelmente psicofóbico. E qual é a virada de chave que a autora propõe? Ela propõe questionarem quem são. Ela pergunta: será que uma ameaça de suicídio, por exemplo, é um plano maquiavélico para prender alguém? Ou seria outra coisa? Ou seria a única forma que a pessoa encontrou no auge do desespero para gritar: pelo amor de Deus, não me deixa, eu não vou suportar. Mas aí entra uma questão difícil, não? Se um familiar ou parceiro interpreta tudo como um grito de ajuda, isso não abre margem para justificar comportamentos que são genuinamente tóxicos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como equilibrar a empatia com a necessidade de estabelecer limites firmes? E o livro não foge dela. A proposta não é dar um passe livre, é mudar a lente. Ao invés de reagir com raiva a uma manipulação, você reage com preocupação a um pedido de ajuda. Isso não significa ceder, então. De forma alguma. Significa dizer:
Eu vejo que você está sofrendo a ponto de dizer isso, e isso é muito sério. Eu não posso resolver sua dor, mas eu não vou te abandonar. Vamos ligar para o seu terapeuta. Ah, entendi. A empatia está em validar a dor. E o limite está em não aceitar a responsabilidade por ela. O livro é claro: pessoas más podem vir com ou sem diagnóstico. A questão é desassociar o diagnóstico da maldade. Entendi. A ideia é responder à emoção, não ao comportamento. Isso muda tudo. Muda. E, para lidar com essa intensidade emocional, o livro aponta para 2 pilares de tratamento. O primeiro, e talvez o mais controverso, são os remédios psiquiátricos. Sim, e a autora começa essa sessão com uma frase de impacto. Remédios psiquiátricos não são vilões. Ela usa uma analogia que eu acho brilhante. Qual seria? A da febre. É como ter uma febre altíssima. Você pode até sobreviver sem remédio, mas o processo vai ser muito mais doloroso, arriscado. O antitérmico não cura a infecção, mas ele baixa a febre a um nível que permite seu corpo lutar melhor. O remédio seria, então, um estabilizador que cria condições para que a pessoa consiga fazer o trabalho de verdade que é na terapia. Perfeito. O livro reforça que não existe uma pílula para borderline, certo? Exatamente. Não existe. O que a psiquiatria faz é medicar os sintomas-alvo. Se a pessoa tem uma desregulação de humor muito intensa, talvez um estabilizador ajude. Se a depressão é paralisante, um antidepressivo pode dar a energia mínima para ir para a terapia. Mas o livro alerta para armadilhas comuns, Alerta. tipo parar o remédio quando começa a se sentir melhor. Essa é a principal. A pessoa pensa: estou bem, não preciso mais disso. E ela não percebe que está bem justamente por causa do remédio. É como jogar fora o guarda-chuva no meio da tempestade só porque não está se molhando. Os remédios demoram semanas, às vezes meses, para fazer o efeito completo. É um processo de ajuste fino. E o medo do vício ou de ficar dopado. O livro fala sobre isso. Fala, e é importante desmistificar. A maioria dos medicamentos usados para TPB, como antidepressivos e estabilizadores de humor, não causam dependência química do mesmo jeito que um calmante, por exemplo. O diálogo com o psiquiatra é fundamental, então. É a única bússola confiável. Não é sobre apagar a personalidade, mas sobre baixar o volume do ruído emocional para que a pessoa consiga se ouvir e pensar. E esse ouvir-se pensar é o trabalho da terapia, o segundo pilar. A autora é quase categórica, né? Dizendo que a resposta para a maioria das perguntas é faça terapia. É o mantra do livro. E por um bom motivo. A terapia, especialmente abordagens como a DBT, é o espaço onde a pessoa aprende a construir a vida que vale a pena ser vivida. Mas o livro destaca um ponto que pouca gente fala, sobre o que acontece dentro da relação terapêutica. Sim, Você diz sobre a pessoa desenvolver sentimentos intensos pelo terapeuta. exato. É muito comum a pessoa com TPB idealizar o terapeuta, vê-lo como o único salvador no mundo. E na semana seguinte, odiá-lo profundamente, sentir-se abandonada, Por algo pequeno, às vezes. por uma palavra mal colocada ou um feriado que cancelou a sessão. O livro explica que isso não é um problema. Isso é um material de trabalho. É um microcosmo de como as relações funcionam lá fora. Isso. Um bom terapeuta não se assusta com isso. Ele usa essa intensidade para ajudar a pessoa a entender os próprios padrões. Então a recomendação do livro é: se você está com raiva do seu terapeuta, ou apaixonado por ele, não fuja. Não fuja. Fale sobre isso na sessão. É ali que a mágica acontece. Fugir da terapia nesse momento é como sair da sala de cirurgia no meio do procedimento. É o ponto mais crucial do tratamento. Ok, então a pessoa está se tratando com remédios, terapia, e aí vem a vida social. Contar ou não contar sobre o diagnóstico. O livro dá uma resposta definitiva? Não, e seria irresponsável se desse. A decisão é profundamente pessoal. Mas ele oferece uma metáfora ótima para ajudar a pensar. Qual? A da alergia a amendoim. A autora diz que você não conhece alguém novo e a primeira coisa que fala é: "Oi, meu nome é fulano e eu tenho alergia a amendoim". Faz sentido. Você só compartilha essa informação quando o contexto torna relevante. Tipo, antes de pedir uma sobremesa. A ideia é que o diagnóstico é uma parte da pessoa, não a identidade dela toda. Não precisa ser um segredo vergonhoso, mas também não precisa ser um outdoor.
Exato. O livro pondera os prós e os contras. O lado bom de contar para pessoas de confiança é que elas podem entender melhor, podem se tornar aliadas. E o lado ruim? O lado ruim é o estigma. O medo de ser visto como instável, dramático ou manipulador é real e, infelizmente, muitas vezes justificado. Então a sugestão é ter critério, avaliar a relação, o nível de confiança. Não é uma obrigação, é uma escolha estratégica. Uma escolha estratégica, exatamente. Isso nos leva às estratégias do dia a dia. O livro dedica uma parte importante a algo que parece contraintuitivo, a importância da rotina. Parece mesmo um paradoxo. Como algo tão rígido como uma rotina pode ajudar alguém cuja principal característica é a flutuação? O livro argumenta que é justamente por isso. A rotina funciona como uma âncora externa quando a âncora interna está falhando. Para um cérebro que vive em constante caos, a previsibilidade cria uma sensação de segurança. É um chão firme para pisar quando o mundo interno parece um terremoto. Isso. E a autora faz uma distinção que eu achei muito boa entre disciplina e sacrifício. Não se trata de se punir com uma rotina militar. Não é um sacrifício, então. De forma alguma. Sacrifício é renúncia, é dor. Disciplina, no contexto do livro, é um ato de autocuidado. É escolher o que é melhor para você a longo prazo em vez do alívio imediato. Entendi. E o livro também alerta para os desestabilizadores da rotina. E não são só coisas ruins, certo? Esse é o ponto-chave. Obviamente, estresse, noites mal dormidas, má alimentação, tudo isso bagunça. Mas coisas boas também. Uma viagem de férias, a visita de um parente, Qualquer quebra na previsibilidade. mesmo que positiva, pode desregular o sistema. E a mensagem final do livro sobre isso é de uma autocompaixão imensa. Não seja seu próprio carrasco. Se perdoe, você está tentando e isso é muito bonito. É uma autorização para falhar, para ser humano. O que me leva à última ferramenta da nossa caixa. A técnica 7, os cartões de enfrentamento. Ah, essa é ótima. A ideia me pareceu genial, mas ao mesmo tempo um pouco simplista. Em um momento de crise real, um pedaço de papel consegue mesmo competir com uma avalanche emocional? Eu entendo completamente o ceticismo. E a autora justifica a eficácia disso de uma forma muito lógica. A ideia é criar uma ponte entre o seu eu racional e o seu eu emocional. Como assim? Quando você está no meio de uma crise, a parte do seu cérebro responsável pela emoção, a amígdala, está em chamas, e a parte do pensamento lógico, o córtex pré-frontal, está praticamente offline. Você não consegue pensar com clareza. E o cartão seria uma mensagem do seu eu racional, escrita num momento de calma, para o seu eu emocional que está em pânico. Exatamente. É um resgate. Você prepara esses cartões com verdades baseadas em fatos, não em sentimentos. Por exemplo, se o medo do abandono é o gatilho, um cartão pode dizer O que ele diria? algo como: o fato de ele não ter respondido a mensagem em 5 minutos não significa que ele te abandonou. Lembre-se que da última vez ele estava numa reunião. Esse pânico vai passar. Respire fundo. É quase como ter uma voz da razão de bolso. Uma voz que, crucialmente, é a sua própria, em sua versão mais sábia. É isso. O cartão não elimina a dor, mas ele serve como uma âncora na realidade. Ele te lembra que o sentimento, por mais real que pareça, não é necessariamente um fato. Uau! Então, recapitulando a montagem da nossa caixa de ferramentas, a gente entendeu que as compulsões são um mecanismo de alívio, não uma falha moral. Uhum. Redefinimos a manipulação como um possível pedido de ajuda. Vimos os remédios como facilitadores e a terapia como espaço de trabalho real. Certo? Discutimos a escolha estratégica de falar ou não sobre o transtorno e, por fim, vimos a rotina como uma âncora e os cartões de enfrentamento como um bote salva-vidas. É uma jornada de autoconhecimento e construção. E para encerrar, eu queria resgatar a frase final da autora no livro, que acho que amarra tudo isso de uma forma muito poderosa. Qual é a frase? Ela escreve: não somos o que somos apesar do borderline e nem por causa do borderline. Ele é uma das partes que nos tornam pessoas inteiras. Nossa,
Essa frase muda completamente a perspectiva de luta contra um transtorno para uma integração de uma parte de si. Totalmente. E a provocação que fica, então, é essa. Como a mudança de perspectiva de ver o transtorno não como um inimigo a ser derrotado, mas como uma parte da própria identidade, com suas dores e suas potências, pode transformar a abordagem pessoal ao tratamento e, fundamentalmente, a maneira de viver o dia a dia.